Bom dia, né, pessoal? Vamos fazermos a revisão. Abra aí o seu livro na página 208 e a correção, né? Primeira questão dessa página 208 é um texto que você vai observar sobre a foto, né, aqui tirada de São Paulo. Com relação à sua resposta, a letra A é assim, ó: de onde vem a maior parte da energia elétrica que abastece as cidades brasileiras, né? A gente viu que a maioria dela vem das hidroelétricas e termoelétricas, né? E há uma dependência muito grande, né, das pessoas com relação à energia elétrica. Lembra, quando falta é um caos, não é isso? Então, a opção A, das hidroelétricas e termoelétricas. A opção B: existe alguma fonte de energia que não polui o meio ambiente e que é inesgotável? Sim, a resposta é sim. A energia solar e eólica, lembra que a gente debateu sobre isso? E tem outras questões relacionadas a isso mais à frente, tá certo? Então, esse tipo de energia ela é limpa, inesgotável, porque vento tem em todo canto, não é? O planeta ele gira, o vento vem de relação, né, do movimento de rotação e translação da Terra. Então, na segunda questão, aí você tem um gráfico, né? As matrizes energéticas do Brasil. Você observa aí de petróleo a gás natural, né? Tem a grande porcentagem. Com relação a esse gráfico aqui, existem algumas perguntas, né? A partir da análise do gráfico, em relação ao consumo de energia, responda: quais as fontes mais importantes para o Brasil em ordem crescente da importância? Isso está na página 209. Então, primeiro, petróleo e derivados. Aí você tem derivados de petróleo, gasolina e assim por diante, né? Aí depois você tem a biomassa, que é cana-de-açúcar, lenha e outros. Eletricidade, que vem das hidroelétricas, gás natural, carvão mineral e urânio. Então, a primeira é petróleo e derivados, né? Cana-de-açúcar, lenha e outros, né? Hidroeletricidade, que é essa energia que a gente está utilizando agora, que está nos iluminando, né? Gás natural, que é o que está no botijão da nossa casa, carvão mineral e urânio. A questão B: o que é uma fonte primária? Qual é a principal fonte de energia primária consumida no Brasil? Fonte primária, primeiro você tem que saber que é aquela obtida diretamente da natureza, como petróleo, cana-de-açúcar, carvão mineral, gás natural, energia hidráulica e lenha. Principal fonte primária consumida no país é o petróleo, com 37,7%, segundo esse gráfico aqui, já deu para observar, não é? Então, a questão C: qual é a situação do Brasil quanto à produção e exportação de energia primária mais importante nessa matriz energética? Olha, você observa aqui que o Brasil é o maior produtor de petróleo, então é autossuficiente, também exporta petróleo. Em segundo lugar, em 14% aqui, aí a gente tem, né, essa outra matriz energética que são derivados da cana-de-açúcar, né, que é 14,6%, e em terceiro lugar a gente tem o hidro, né, as hidroelétricas. Para você ter uma noção, a Itaipu Binacional, ela está entre o Brasil e o Paraguai. É uma das maiores produtores de energia do país e do mundo. E boa parte da energia que é produzida lá, o Paraguai não consome, o Brasil compra do Paraguai, né? Porque foi um acordo feito entre Brasil e Paraguai. Se o Paraguai não usar a energia de Itaipu, vende para o país, não é isso? Então, as outras são as menores quantidades, né? A que o Brasil precisa exportar, né, importar. Aí você analisou nesse gráfico as mais produzidas pelo país. A questão D: pela análise do gráfico, podemos perceber que o Brasil possui uma matriz energética diversificada. Através de sua análise, né, prevalece que tipo de energia é renovável ou não renovável? Olha, não renovável. Lembra que nós já fizemos isso? Petróleo, gás natural, carvão mineral, urânio, soma 54,1% da matriz energética brasileira. Olha, é interessante, viu? O Brasil tem vento e sol todo dia, mas a gente depende desse não renovável, 54,1%, é muito. A terceira questão: dê um exemplo de fonte de energia renovável.
São aquelas produzidas a partir dos recursos naturais que não se esgotam ou podem ser renovadas, como a biomassa hidráulica, a solar, a eólica e as marés. Olha, as marés dos oceanos, né, dos mares, elas também produzem energia. Fonte de energia não renovável, que é a questão B dessa terceira. São aquelas que um dia se esgotam, como o petróleo, carvão mineral, urânio, né? Conhecidas também por seu incrível poder de poluição e degradação do meio ambiente. Né? Essa questão B. Você observa que a gente já fez exercícios paralelos no caderno com relação a isso. A C dessa terceira questão, ainda na página 209. Diferencie fonte primária de fonte secundária. Olha, as fontes primárias são as formas como a energia é encontrada na natureza. Já a secundária representa a forma como a energia será utilizada pela sociedade. Por exemplo, o gás natural, ele é extraído lá do subsolo. E como ela é secundária, já está aqui no nosso botijão, né? Ao lado aqui de nossa cozinha. A quarta questão tem: conceitue matriz energética. O que é matriz energética nessa quarta questão? É um conjunto de recursos de energias de um país e dos modos como o seu uso é feito. Pronto, está respondido isso aí, né? Você olhou lá no caderninho, fez a correspondência bionífica e identificou o que é matriz energética. A quinta questão é para você elaborar um texto. Isso aí é pessoal, né? Você elabora um texto já sabendo que a produção de energia elétrica teve início no Brasil no século XIX. No Brasil não, no mundo no século XIX. Aí você já parte por aí e fez o seu textinho. A sexta questão é uma charge com relação ao governo de Fernando Henrique, os apagões que se tiveram, né, de 2001 e assim por diante. Por que isso ocorreu? A resposta, né? Como você analisa? A crise no setor energético ocorreu por uma combinação de fatores, principalmente seca. Se a maior parte da nossa energia é hidrelétrica, é claro que vai ter apagão. E se tem seca, como é que vai encher os reservatórios? Né? Então, houve esses problemas no Brasil. Eu alcancei isso aqui, isso foi um saco, né? Que se você consumisse muito, a sua conta de energia ia lá pelos ares. A sétima questão: então, assim, a eletricidade, né, produz 77,3% da eletricidade brasileira, né, as hidroelétricas, né, enquanto as termoelétricas produzem 8,8% e as usinas nucleares 1%, né. Aí você analisando isso aqui, ó, indica os impactos causados pelas hidroelétricas, justificando sua resposta. Você lembra que eu falei que uma boa parte das hidroelétricas consome uma grande área para encher os lagos? Aí isso provoca a extinção de vegetais e de animais, porque aquela área em que o lago foi construído provoca um impacto ambiental. Lembra desse nosso debate quando nós estávamos dando aula a respeito das matrizes energéticas? A oitava questão, na página 211. No Brasil, o biodiesel é apontado como uma alternativa para a geração de energia. Pode ser, né, um combustível, né, biodegradável, derivado basicamente de diversas fontes vegetais. Olha só, letra A, dê exemplo de duas fontes, né, utilizadas na produção do biodiesel. Primeiro, o biodiesel pode ser produzido a partir de fontes vegetais como a mamona, o óleo de dendê, o óleo de palma, de soja, de pinhão bravo e de vários outros, né? Você sabe que mamona antigamente produzia esse óleo e estava na casa das pessoas. Então, mamona, óleo de dendê, óleo de soja, serve também como biodiesel. A questão B dessa mesma questão 8 tem assim: explique por que o biodiesel tem sido considerado uma alternativa econômica e ambiental viável para o Brasil. Ó, o Brasil, primeiro, é um país agricultável, né? Quanto à sua, né, economia, né, a gente pode destacar a importância de uma fonte alternativa renovável, porque você vai plantar mamona, por exemplo, e vai colher os grãos e vai fazer ali combustível. Isso é muito interessante, né? É uma saída para desmistificar, ou seja, aquela questão de que o Brasil não pode produzir outra fonte alternativa que não seja petróleo, porque petróleo vai dar lucro só à empresa. Imagina um pequeno produtor produzindo sua própria energia e vendendo, né? Produzindo
através da agricultura, essas biomassas. Isso é interessante. Então, na próxima etapa, a gente vai para a questão 9.